A maioria das mulheres acha que um homem decide amar por causa de beleza ou atenção. Mas a verdade é que a decisão acontece por um detalhe psicológico que quase nenhuma mulher percebe que faz. É algo simples, silencioso. E quando ele sente isso vindo de você, a mente dele muda completamente. Hoje você vai entender o que é essa única coisa que faz um homem parar de fugir e começar a escolher ficar. Neste vídeo, você vai descobrir qual é o comportamento inconsciente que ativa o desejo de compromisso na mente masculina, porque isso pesa mais do que aparência, esforço ou disponibilidade. E como esse fator muda a forma como ele enxerga você dentro da relação. Você vai entender o momento exato em que o sentimento deixa de ser apenas interesse e vira decisão emocional. E por que muitas mulheres fazem isso naturalmente, sem perceber o poder que isso tem. Antes de um homem decidir amar, ele passa por uma fase em que sente, gosta, se envolve, mas ainda não se compromete por dentro. Ele pode demonstrar interesse, carinho, presença, mas algo ainda está em observação silenciosa dentro dele. A mente masculina, nesse estágio, está tentando responder a uma pergunta que ele mesmo não formula em palavras. Como eu me sinto sendo eu mesmo perto dessa mulher? E é aqui que acontece a virada que quase nenhuma mulher percebe. O que mais pesa nessa decisão não é o quanto você agrada, nem o quanto você se esforça, nem o quanto você tenta manter a relação. O que mais pesa é o quanto ele se sente emocionalmente seguro para ser ele mesmo com você. Quando um homem sente que não precisa fingir força o tempo todo, que não precisa competir, que não precisa se defender, algo muda profundamente na forma como ele se conecta. Talvez você já tenha percebido isso em algum relacionamento. No começo, tudo é mais leve, mais superficial, mais divertido. Depois, se ele começa a se abrir, a falar de coisas que não fala para qualquer pessoa, a mostrar inseguranças, frustrações, dúvidas, isso é um sinal muito forte de que ele já está se sentindo emocionalmente à vontade com você. E essa sensação de conforto emocional é uma das bases mais importantes para a decisão de amar. Muitos homens cresceram aprendendo que não devem demonstrar fraqueza, que precisam ter controle, que precisam ser fortes o tempo todo. Então, quando encontram uma mulher perto de quem podem baixar a guarda, sem se sentirem julgados ou diminuídos, a mente registra isso como algo raro e valioso. Não é só atração, é alívio emocional. E alívio emocional cria vínculo. Você já sentiu que alguém parecia mais tranquilo perto de você? Que se soltava mais, ria mais, falava mais livremente? Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando a pessoa sente que está em um ambiente emocional seguro. E quando um homem associa você a esse tipo de sensação, ele começa a te enxergar como mais do que alguém interessante. Ele começa a te enxergar como alguém importante. Outro ponto que pesa muito nessa decisão é quando ele percebe que você não tenta controlá-lo emocionalmente, que você não transforma cada conversa em cobrança, cada silêncio em problema, cada diferença em conflito. Isso não significa que você não tem sentimentos, significa que você sabe se posicionar sem criar tensão constante. E isso transmite maturidade emocional. A mente masculina tende a se afastar de ambientes emocionais caóticos e se aproximar de ambientes emocionais estáveis. Não porque não goste de intensidade, mas porque sabe, mesmo sem perceber, que relações cheias de tensão cansam e desgastam. Quando ele sente que estar com você é leve, previsível no bom sentido, emocionalmente confortável, ele começa a desejar permanência, não apenas presença momentânea. Talvez você esteja se perguntando agora se já fez isso sem perceber. Se já foi essa mulher que ofereceu um espaço de descanso emocional, de aceitação, de tranquilidade. Muitas mulheres fazem isso naturalmente, sem saber que é exatamente isso que faz um homem parar de fugir e começar a se envolver de verdade.
E aqui está algo muito importante. Isso não tem nada a ver com se anular, aceitar tudo ou se calar para agradar. Tem a ver com não transformar a relação em um campo de batalha emocional. Tem a ver com saber expressar o que sente sem atacar, sem acusar, sem criar clima de ameaça emocional. Isso faz com que o homem associe você à paz, não à tensão. Quando essa associação acontece, a mente dele começa a mudar de postura. Ele passa a pensar em você com mais seriedade, começa a imaginar você no futuro dele, começa a sentir vontade de proteger aquilo que tem com você. E esse é o início da decisão emocional. Porque ninguém decide amar em um lugar onde se sente pressionado, julgado ou constantemente avaliado. As pessoas decidem amar onde se sentem aceitas, respeitadas e emocionalmente seguras. E quando um homem encontra isso em uma mulher, mesmo que ele não saiba explicar porquê, algo dentro dele diz: aqui eu posso ficar. A atitude que mais pesa nessa decisão acontece em momentos muito específicos e quase sempre passa despercebida. É a forma como você reage quando ele está imperfeito. Quando ele erra, quando está confuso, quando não sabe exatamente o que sente, quando não tem respostas prontas. A maioria das mulheres, sem perceber, reage com cobrança, pressão ou tentativa de controle. Mas quando você reage com calma, firmeza e respeito próprio, algo muito forte se ativa na mente dele. Isso não significa aceitar qualquer coisa. Significa não transformar cada falha em um ataque emocional. Quando você consegue dizer o que sente sem humilhar, sem diminuir, sem criar clima de ameaça, você envia um sinal psicológico muito poderoso. Comigo, você pode errar e ainda assim ser tratado com respeito. E para a mente masculina, isso é extremamente raro. Muitos homens vivem em modo de defesa. Defesa contra críticas, contra expectativas, contra julgamentos. Quando encontram alguém que não os coloca nesse estado o tempo todo, a sensação é de alívio. E alívio emocional cria apego. Não porque você é boazinha, mas porque você é emocionalmente madura. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Ele fez algo que te incomodou. Você poderia ter brigado, discutido, acusado, mas escolheu falar com clareza e tranquilidade. Não se anulou, mas também não atacou. Esse tipo de reação muda completamente a forma como ele te enxerga. Ele começa a te associar a equilíbrio, não a conflito. Outro ponto importante é quando você não reage com desespero diante de pequenas distâncias. Em vez de correr atrás, perguntar 1000 vezes, criar tensão, você mantém sua postura, sua rotina, sua vida. Isso mostra que você gosta, mas não depende. E essa combinação é extremamente poderosa. Interesse sem dependência. A mente masculina respeita muito quando sente que está com uma mulher que tem centro emocional, que não se perde quando as coisas ficam incertas, que não transforma cada silêncio em crise. Isso faz ele sentir que pode se aproximar mais sem medo de causar um desastre emocional. E aqui está algo que poucas mulheres percebem. Quando você reage com maturidade nos momentos difíceis, você ensina a mente dele que estar com você é seguro, até quando as coisas não estão perfeitas. Isso cria confiança, e confiança é um dos pilares mais fortes para a decisão de amar. Porque amar não é escolher alguém apenas quando tudo é fácil. É escolher alguém sabendo que haverá conflitos, diferenças, dias ruins. Quando ele percebe que você sabe lidar com isso, sem explodir, sem manipular, sem fazer jogos emocionais, a mente dele começa a pensar em longo prazo, mesmo que ele não perceba. Essa atitude também aparece quando você não tenta competir, provocar ciúme ou testar o sentimento dele o tempo todo. Testes constantes cansam emocionalmente e criam distância. Já a tranquilidade emocional cria aproximação. Você já sentiu que, quanto mais tranquila você ficava, mais ele se aproximava? Isso não é coincidência. É o cérebro dele respondendo a um ambiente emocional
que não ameaça, não pressiona, não exige desempenho constante. Quando você faz isso naturalmente, você se torna um tipo de porto emocional. Um lugar onde ele sente que pode ser ele mesmo, com falhas, dúvidas e inseguranças. E quando um homem encontra isso, ele começa a querer ficar. Não por medo, não por carência, mas porque sente que ali existe algo que vale a pena preservar. E é exatamente por isso que essa atitude pesa tanto na decisão de amar. Porque não é sobre impressionar, é sobre como você faz ele se sentir quando as coisas não estão perfeitas. É ali que a mente decide se quer ir embora ou se quer construir. Depois que ele começa a se sentir emocionalmente seguro com você, acontece algo muito importante. Ele passa a ter medo de te perder, mesmo que não admita isso nem para si mesmo. Não é um medo dramático, é um incômodo interno, uma sensação de que a sua ausência faria diferença real na vida dele. Você começa a perceber isso em pequenos comportamentos. Ele presta mais atenção no seu tom de voz, na forma como você responde, em quando você se afasta um pouco. Antes, talvez ele nem notasse. Agora, isso afeta o humor dele, porque quando existe vínculo, a mente fica sensível a qualquer sinal de afastamento. Muitos homens, quando chegam nesse ponto, começam a se posicionar de forma diferente. Não querem mais correr o risco de te perder por descuido. Então passam a ser mais presentes, mais claros, mais cuidadosos com promessas e atitudes. Não é porque alguém cobrou, é porque o sentimento já criou responsabilidade emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Ele começa a aparecer mais, a puxar mais conversa, a querer saber mais da sua vida, a se preocupar se você está bem. Não é curiosidade, é envolvimento. A mente dele já te colocou como parte importante do mundo emocional dele. Outro sinal forte é quando ele começa a sentir ciúme de forma silenciosa. Não aquele ciúme controlador, mas aquele desconforto quando imagina você seguindo a vida sem ele, conhecendo outras pessoas, mudando de fase. Isso acontece porque, para a mente dele, você já não é facilmente substituível. É nesse momento que muitos homens começam a se perguntar, mesmo que sem perceber: e se eu estiver deixando passar algo importante? Esse pensamento muda a forma como ele se comporta, porque agora não é mais só sobre aproveitar o momento, é sobre não perder algo que já se tornou significativo. Quando esse processo acontece, a relação muda de nível. Ele deixa de agir só por impulso e começa a agir por intenção. Passa a escolher melhor palavras, atitudes, decisões, não porque virou outra pessoa, mas porque agora existe algo que ele quer preservar. E aqui entra um detalhe muito importante. Isso só acontece quando ele sente que você não está presa, que você tem sua própria vida, seu próprio valor, seus próprios limites. Quando ele percebe que você não vai ficar disponível para sempre se não houver reciprocidade, o sentimento ganha urgência emocional. Isso não é jogo, é consequência natural de autoestima e postura. Pessoas valorizam mais aquilo que sentem que podem perder. E quando ele percebe que você se valoriza, ele também passa a te valorizar mais. É nesse ponto que muitos homens param de fugir do próprio sentimento, param de racionalizar demais, param de tentar manter tudo sob controle e aceitam que estão envolvidos. E quando aceitam, começam a agir de forma mais alinhada com o que sentem. Você começa a sentir mais firmeza, mais constância, menos incerteza. A relação deixa de ser cheia de sinais mistos e começa a ter mais direção. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque agora existe decisão emocional, não apenas interesse. Quando você entende esse momento, para de se perguntar se ele vai escolher você e começa a perceber quando ele já está escolhendo, mesmo sem dizer isso em palavras. Porque a escolha aparece primeiro no comportamento, depois no discurso. E esse é um dos sinais mais claros de que o sentimento dele já passou da fase de curiosidade e entrou na fase de apego real.
Quando ele já começou a se posicionar e a demonstrar mais envolvimento, muitas mulheres acham que agora é hora de relaxar. Mas, sem perceber, acabam fazendo exatamente o que pode enfraquecer esse processo. Passam a agir movidas pelo medo de perder. E o medo muda completamente a forma como a gente se comporta dentro da relação. Esse medo costuma aparecer como necessidade de controle, vontade de saber tudo, de definir tudo, de antecipar tudo. Perguntas constantes, interpretações de cada silêncio, tentativas de garantir que nada vai dar errado. O problema é que isso transforma a relação em um ambiente de tensão, e ninguém se apaixona mais em um lugar onde sente que está sempre sendo observado e avaliado. Quando um homem sente que qualquer passo em falso pode virar um problema, ele começa a se proteger. Pode ficar mais quieto, mais distante, mais cuidadoso demais. Não porque deixou de amar, mas porque quer evitar conflitos. E esse recuo, muitas vezes, é interpretado como desinteresse, o que gera ainda mais insegurança do outro lado, criando um ciclo difícil de quebrar. Outro erro comum é começar a se adaptar demais. Mudar rotina, deixar de lado interesses, cancelar planos, tudo para estar sempre disponível. No começo, isso pode parecer dedicação, mas com o tempo pode gerar um desequilíbrio. A relação passa a girar em torno de agradar, não de trocar. E quando só um lado se adapta, o vínculo perde força emocional. Também é nessa fase que algumas mulheres começam a cobrar definição antes do tempo certo. Querem rótulos, garantias, promessas, porque acreditam que isso vai trazer segurança. Mas para muitos homens, quando a cobrança vem antes de eles se sentirem prontos, isso gera resistência interna, mesmo quando o sentimento já existe. O amor não cresce bem quando se sente pressionado a se provar. Ele cresce quando sente que pode se aprofundar sem medo de virar obrigação. Por isso, a postura emocional da mulher nessa fase é tão importante para que a decisão dele se fortaleça e não se enfraqueça. Manter sua individualidade é um dos fatores mais importantes aqui. Continuar com sua vida, seus interesses, suas amizades, seus objetivos. Isso não afasta quem ama, pelo contrário, mantém o respeito e a admiração vivos. Mostra que a relação é parte da sua vida, não o centro absoluto dela. Outro ponto essencial é saber escolher o momento de conversar sobre coisas sensíveis. Falar quando está muito emocional, muito magoada, muito insegura, costuma transformar diálogo em conflito. Já falar com calma, clareza e respeito próprio fortalece a conexão, porque mostra maturidade emocional. Isso não significa aceitar tudo ou engolir o que sente. Significa se posicionar sem atacar, sem ameaçar, sem criar clima de ruptura a cada dificuldade. Relações saudáveis se constroem com conversa, não com tensão constante. Quando você consegue manter esse equilíbrio, você cria um ambiente emocional onde o amor pode se aprofundar em vez de se desgastar. O homem se sente mais seguro para se aproximar, para investir, para se comprometer, porque não sente que está entrando em um campo minado emocional. Muitas histórias que terminam não acabam por falta de amor, mas por excesso de medo, insegurança e desgaste emocional. Quando tudo vira cobrança, teste e desconfiança, o sentimento acaba sendo sufocado, mesmo quando era real. Por isso, nessa fase, mais importante do que tentar garantir o futuro, é preservar o presente emocional. Manter a relação como um espaço de troca, não de vigilância, de conexão, não de tensão. E isso faz toda a diferença entre um amor que se fortalece e um amor que se cansa. Chega um momento em que o sentimento já está claro dentro dele, mas o que define tudo não é mais o que ele sente, é o que ele decide fazer a partir disso. E essa decisão acontece quando ele percebe que a relação não é só confortável, mas também valiosa e estável emocionalmente. Nessa fase, ele começa a agir de um jeito diferente.
Não só aparece mais, mas passa a ser mais consistente. Cumpre o que promete, mantém contato, demonstra interesse sem desaparecer do nada. Isso acontece porque agora ele não quer apenas sentir, ele quer manter. Manter a conexão, manter você por perto, manter aquilo que faz bem para ele. Outro sinal forte é que ele começa a assumir pequenas responsabilidades emocionais. Quer resolver problemas em vez de evitar, quer conversar em vez de sumir, quer ajustar comportamentos que sabe que podem te machucar. Não porque alguém mandou, mas porque ele não quer correr o risco de perder algo que já se tornou importante. Muitos homens só entram nesse modo quando percebem que a mulher que está ao lado deles não é alguém que vai aceitar qualquer coisa. Quando sentem que existe carinho, mas também existe limite. Quando entendem que a relação é uma escolha dos dois, não uma garantia automática. Isso ativa respeito. E respeito muda completamente o nível de comprometimento. É também aqui que ele começa a te incluir de verdade nos planos. Não só em ideias soltas, mas em decisões reais. Fala de futuro, de coisas que quer viver, de situações que envolvem vocês dois. Isso mostra que a mente dele já não te enxerga como algo temporário, mas como alguém que faz sentido na continuidade da vida dele. Outro detalhe importante é que ele passa a se preocupar mais com o impacto das próprias atitudes. Antes, talvez agisse sem pensar muito. Agora, pensa 2 vezes, porque sabe que existe algo a perder. E quando alguém começa a agir com esse nível de cuidado, é porque o vínculo já ganhou peso emocional. Você pode notar também que ele começa a defender a relação, não só para você, mas internamente. Quando surgem dúvidas, medos ou inseguranças, ele não usa isso como desculpa para se afastar, mas como algo a ser resolvido. Isso mostra maturidade emocional e vontade real de construir, não apenas de aproveitar enquanto está bom. É nesse ponto que o amor deixa de ser só sentimento e vira postura, vira escolha diária, vira investimento emocional. E isso muda completamente a dinâmica entre vocês, porque agora você não está mais sozinha sustentando a conexão. Quando isso acontece, você também começa a se sentir mais segura. Não porque tudo está perfeito, mas porque existe clareza nas atitudes. E clareza traz tranquilidade emocional, que é essencial para qualquer relação crescer de forma saudável. O mais importante aqui é entender que essa decisão não nasce da pressão, da cobrança ou do medo. Ela nasce quando ele sente que está em uma relação onde pode crescer, não se defender o tempo todo. Onde existe afeto, mas também estabilidade. Onde existe carinho, mas também respeito. E quando um homem encontra isso, ele não quer apenas ficar, ele quer cuidar para não perder. Essa é a virada que transforma interesse em compromisso, presença em construção, sentimento em escolha real. A única coisa que realmente faz um homem decidir amar não é algo que você faz para ele. É algo que você faz por você mesma e que ele percebe sem que você diga nada. A forma como você se respeita mesmo gostando dele. Quando ele percebe que você não se diminui para ser aceita, que não aceita migalhas emocionais, que não negocia seus limites só para manter a relação, a mente dele entende algo muito forte. Você não está ali por necessidade, você está ali por escolha. E isso muda completamente o valor emocional que ele te atribui. Até aqui ele podia gostar, se envolver, se apegar, mas quando ele vê que você continua sendo firme, inteira e segura mesmo estando emocionalmente conectada, algo se ativa, respeito profundo. E respeito é o que transforma sentimento em decisão. Você não precisa dizer, eu mereço mais. O seu comportamento já diz isso quando você não implora por atenção, não aceita desinteresse, não fica tentando convencer alguém a te escolher. Você simplesmente continua sendo quem é, com dignidade emocional, com limites claros, com amor próprio visível. E é isso que faz ele parar de te ver como apenas alguém que está ali e começar a te ver como alguém que ele pode perder se não se posicionar.
Nesse momento, a mente dele muda de pergunta. Ele deixa de pensar o que eu sinto e começa a pensar o que eu faço para não perder essa mulher. Essa virada é decisiva, porque agora não é mais só emoção, é ação. Quando ele percebe que você não depende da validação dele para se sentir bem, ele sente algo que vai além do desejo, admiração. E admiração é um dos gatilhos mais fortes de compromisso. Ninguém quer assumir algo que parece frágil, mas muitos querem assumir algo que parece valioso e sólido. Você já notou como homens tendem a valorizar mais aquilo que sentem que precisam conquistar, não aquilo que está garantido? Não por jogo, mas por natureza psicológica. Quando você se mantém firme no seu valor, você não cria medo, você cria consciência. E essa consciência leva à decisão. Ele passa a se posicionar diferente, a ser mais claro, mais presente, mais consistente. Não porque você exigiu, mas porque ele sente que precisa estar à altura da mulher que você é. O mais interessante é que muitas mulheres fazem isso sem perceber. Elas simplesmente não se perdem dentro da relação. Não abandonam a própria vida, não aceitam relações pela metade, não ficam esperando migalhas emocionais. E sem saber, ativam exatamente o gatilho que faz um homem decidir amar. Por isso, no final, não é sobre técnicas, frases ou estratégias. É sobre postura emocional. É sobre quem você continua sendo quando gosta de alguém. É sobre não se abandonar para ser escolhida. Quando um homem percebe isso em você, ele entende que não está diante de alguém comum. Está diante de alguém que tem valor próprio. E quando ele sente isso, ele não quer apenas sentir, ele quer ficar. E é nesse momento que a decisão acontece. Se tem algo que você precisa levar desse vídeo, é isso. Você não precisa se diminuir para ser amada, você precisa se respeitar para ser escolhida. Quem é certo para você não se aproxima por pena, se aproxima por admiração. Se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua mente e seu coração, porque aqui você aprende a construir relações sem se perder de si mesma.